Alice. Esse sempre foi o meu nome, mas dentro daquelas paredes imensas eu sentia como se ele ecoasse sem resposta, perdido entre corredores grandes demais para alguém tão pequena. Cresci em uma casa onde tudo brilhava, lustres, pisos de mármore, portas de madeira nobre, mas nenhuma dessas luzes parecia alcançar quem eu realmente era. Desde cedo aprendi que, naquela família, presença não significava pertencimento. Eu sentava à mesa com todos, ouvia as conversas sobre viagens, negócios e investimentos, porém raramente alguém me dirigia a palavra. Eu existia como um detalhe silencioso, uma sombra educada que aprendi a observar para sobreviver. Enquanto meus tios disputavam quem contava a história mais cara ou exibia o relógio mais novo, eu desviava para o canto da sala com um livro nas mãos. Não porque fosse tímida, embora me tornasse com o tempo, mas porque ali eu sentia que não precisava atuar. Era impossível ignorar os olhares que passavam por mim como se eu fosse parte do mobiliário, algo sempre ali, mas sem importância real nessas horas. O peso da exclusão não vinha em palavras, mas na ausência delas. Ninguém precisava dizer que eu não importava, a indiferença fazia esse trabalho perfeitamente. Meu avô, porém, enxergava tudo. Era o único que interrompia aqueles monólogos exibicionistas para me chamar com um gesto simples, a mão aberta, o sorriso sereno, o convite silencioso para sentar ao seu lado. Estar com ele era como respirar fora de um quarto abafado. Nós caminhávamos pelo jardim enquanto ele apontava flores e árvores antigas, contando histórias sobre quando aquele lugar não passava de um terreno vazio tomado pelo mato. Ele falava de trabalho árduo, de escolhas erradas, de sacrifícios feitos em nome de um futuro que agora parecia pesar sobre seus ombros. Em cada conversa, percebia-se um homem que acumulava dinheiro, mas colecionava arrependimentos. Era com ele que eu ria sem receio, que falava dos sonhos que ninguém levava a sério. Quando contei que queria estudar direito, vi um brilho diferente em seus olhos. Ele apertou minha mão com uma firmeza reconfortante e disse que a justiça era uma das poucas causas pelas quais valia a pena lutar de verdade. Aquela frase, simples, quase casual, passou a guiar meus passos. Cada madrugada em frente aos livros, cada prova difícil, cada renúncia ao conforto que a família costumava ostentar encontrou força naquele apoio silencioso. Meu avô não me prometia riquezas, ele me ensinava sobre valor. À medida que eu crescia, o vínculo entre nós se tornava mais evidente, e mais mal visto pelos outros. Percebi mudanças sutis nos tons de voz quando eu me aproximava dele, sussurros interrompidos ao me verem entrar em uma sala, sorrisos que se congelavam por um segundo a mais do que deveriam. Os comentários nunca eram diretos, mas eu sentia rondar meu nome como uma sombra. Não havia acusação explícita, apenas a sugestão venenosa de que meu lugar ao lado dele estaria sendo conquistado de alguma forma, como se afeto fosse moeda de troca naquela família. Nos encontros maiores, quando todos se reuniam na casa principal, eu observava os movimentos como quem estuda um tabuleiro silencioso. Era impossível ignorar pequenas disputas disfarçadas de cortesia, falas atravessadas sobre despesas, dúvidas lançadas como dardos sobre decisões do passado, elogios falsos mascarando cobranças veladas. Meu avô se mantinha quieto durante esses momentos, o olhar atento acompanhando tudo. Depois, quando ficávamos a sós na biblioteca, ele raramente comentava o que vira, mas sua expressão mudava, carregada de uma preocupação profunda que ele não colocava em palavras. Havia dias em que ele me observava longamente antes de falar qualquer coisa, como se avaliasse algo além da superfície. Às vezes, perguntava se eu estava bem, se me sentia segura ali. Eu respondia que sim, mesmo sentindo que a resposta era tão frágil quanto uma promessa feita no vento. Era mais fácil fingir normalidade do que enfrentar algo que eu ainda não compreendia completamente. Dentro de mim, porém, crescia a sensação estranha de ser parte de uma história mal contada, de viver cercada por pessoas que escondiam mais do que revelavam. Mesmo assim, minha rotina seguia com uma ilusão de tranquilidade. Eu estudava, trabalhava meio período, visitava meu avô sempre que podia. Ele me aguardava com chá quente ou café recém-passado, e nossas conversas fluíam como um rio calmo em meio ao caos silencioso da família. Eu nunca imaginei que aquelas tardes tranquilas estavam se despedindo de uma inocência que não voltaria mais. Não sabia que,
enquanto eu me sentia apenas a neta invisível em uma família de aparência sólida, algo estava sendo preparado nas sombras, algo que transformaria para sempre meus laços, minhas certezas e a forma como eu enxergaria o amor e a traição. Depois que iniciei a faculdade de Direito, minha rotina passou a dividir-se entre salas de aula abafadas, pilhas de livros marcados com anotações apressadas e visitas cada vez mais frequentes ao meu avô. Algo nele havia mudado, embora fosse difícil explicar exatamente o que. Seu sorriso seguia o mesmo, mas agora vinha sempre acompanhado de um olhar distante, como se seus pensamentos vagassem por caminhos que ele não se permitia revelar. Nossas conversas deixaram de ser apenas leves e cheias de histórias do passado. Aos poucos, ganhavam um peso sutil, uma densidade invisível que eu sentia no ar antes mesmo que ele abrisse a boca. Em muitos finais de tarde, sentávamos na antiga varanda da casa, onde o vento balançava suavemente as cortinas rendadas. Ele segurava a xícara de chá com as duas mãos, girando-a lentamente antes de dizer qualquer coisa, como se ensaiasse dentro do próprio silêncio. Perguntava sobre meus estudos, elogiava meus avanços, mas sempre desviava o assunto para reflexões sobre o caráter humano, sobre como as pessoas se mostram diferentes quando acreditam que não estão sendo observadas. Em uma dessas tardes, comentou em tom sério que dinheiro não revela quem somos, apenas tira o véu do que sempre esteve ali. Suas palavras não vinham acompanhadas de nomes ou acusações, mas eu sentia que não eram fruto de mera filosofia. Com o tempo, passei a notar pequenos comportamentos estranhos dentro da família. Meu tio Augusto aparecia na casa com frequência maior do que antes e discutia longamente com o avô a portas fechadas. Meus primos cochichavam por corredores e desligavam o celular apressados quando eu me aproximava sem querer. Em reuniões familiares, assuntos sobre testamentos e propriedades começavam a surgir cedo demais nas conversas, sempre embrulhados em desculpas frágeis como planejamento de futuro ou ajustes burocráticos. Cada diálogo carregava uma tensão oculta, um certo tom de urgência que não combinava com a vida tranquila que nosso patriarca levava. Meu avô parecia cada vez mais atento a tudo. Eu o surpreendia observando as pessoas em silêncio prolongado, acompanhando suas expressões mais do que as palavras. À noite, quando acreditava estar sozinho na biblioteca, eu o via folheando documentos com uma seriedade inquietante, fazendo anotações que rapidamente escondia ao perceber minha presença. Quando eu perguntava se estava tudo bem, ele respondia com uma tranquilidade quase ensaiada, assegurando que não havia com o que me preocupar. Mas seus olhos denunciavam o esforço para manter aquela fachada de calma. Foi então que começaram os avisos estranhos. Não em forma de discurso claro, mas de frases soltas que passaram a ficar gravadas na minha mente. Ele dizia que nem sempre quem está mais perto é quem cuida melhor. Em outro dia, comentou que confiança era algo precioso demais para ser distribuído com facilidade. Em um momento particularmente silencioso, me pediu para prometer que jamais assinaria qualquer documento sem ler cada linha com atenção absoluta. Aquela súplica me deixou desconcertada, nunca pensei que meu avô, um homem seguro de tudo o que possuía, estaria tão preocupado com papéis e assinaturas. Houve uma tarde em especial que marcou algo dentro de mim. Ele me chamou para perto, sentamos lado a lado no banco antigo do jardim, e fiquei sentindo seu olhar pousado em mim por longos segundos antes de pronunciar qualquer palavra. Disse que eu sempre fora diferente dos demais da família, não pelo sangue, mas pela essência. Falou que enxergava em mim uma coragem silenciosa que muitas vezes nem eu mesma reconhecia possuir. Aquilo me emocionou profundamente, mas também soou como uma despedida velada, e essa sensação me deixou inquieta por dias. Passei a dormir mal, comecei a reviver em pensamento cada conversa truncada, cada cochicho atravessado, cada reunião abafada por risos exagerados. A tranquilidade que eu acreditava sentir na presença do meu avô foi se transformando em uma espécie de ansiedade constante, como se algo estivesse prestes a se romper. Mesmo assim, eu não tinha coragem de insistir mais nas perguntas. Parte de mim acreditava que talvez estivesse exagerando, criando tempestades onde só existiam nuvens passageiras. Ao observá-lo se mover pela casa com passos mais lentos e ombros mais curvados, eu sentia um aperto no peito que não sabia nomear. Era como assistir alguém carregar sozinho um peso invisível, silencioso demais para ser compartilhado. Eu queria protegê-lo,
dizer que estava ali para o que fosse necessário, mas não encontrava palavras para isso. Só conseguia sorrir, fingir normalidade e aceitar suas respostas evasivas. Sem perceber, eu já caminhava para um ponto de virada, ainda que não soubesse. Naquele período, algo fundamental começava a se desenhar nos bastidores da nossa família, e eu sentia isso como um pressentimento perturbador, uma sombra que se estendia lentamente em direção a nós. Eu ainda não entendia que aqueles sinais dispersos, as frases enigmáticas, os documentos escondidos, os olhares atentos, não eram apenas preocupações de um homem envelhecendo, mas os primeiros contornos de um plano muito maior, um plano que em breve arrancaria de mim qualquer ilusão de normalidade. A manhã do funeral começou com um silêncio pesado demais para caber no peito. Eu acordei com aquela sensação estranha de vazio, como se o mundo tivesse perdido a cor enquanto eu dormia. Demorei alguns minutos encarando o teto antes de conseguir me levantar, tentando reunir forças para viver um dia que eu ainda não aceitava plenamente. Vestir a roupa preta pareceu um gesto mecânico, quase automático, como se meu corpo se movimentasse por conta própria enquanto minha mente permanecia perdida, se agarrando à esperança ilógica de que tudo não passasse de um erro grotesco. O trajeto até o cemitério foi feito em completo silêncio, o vidro do carro refletindo meu rosto pálido, olhos inchados de uma noite sem descanso. Assim que atravessei o portão, fui tomada pelo som de murmúrios dispersos e pelo cheiro das coroas de flores empilhadas próximas ao salão. Pessoas conhecidas e desconhecidas se misturavam em abraços formais, trocando palavras de pesar que soavam idênticas, decoradas, vazias. Caminhei entre elas quase sem existir, respondendo a cumprimentos com acenos breves, tentando não desmoronar ali mesmo. Quando me aproximei do caixão fechado, minhas pernas enfraqueceram. Parecia impossível associar aquela caixa de madeira polida ao homem que tantas vezes me estendera a mão com firmeza e carinho. Meu coração batia descompassado, e uma pressão forte apertava minha garganta, prendendo qualquer som que ameaçasse escapar. Os discursos começaram. Frases solenes sobre legado, bondade e amor eram lançadas ao ar como se fossem verdades incontestáveis. Eu escutava tudo como através de um vidro espesso, incapaz de conectar aquelas palavras com a imagem real do meu avô, o homem silencioso que falava de valores mais do que de dinheiro, que me ensinava mais pelo exemplo do que por discursos grandiosos. Cada elogio exagerado soava estranho, quase ofensivo, vindo justamente de bocas que eu raramente vira dirigirem a ele qualquer gesto de afeto em vida. Observei rostos marejados que secavam rápido demais, mãos que se apertavam mutuamente com expressão mais preocupada do que triste. Foi então que comecei a perceber o desconforto que se espalhava ao redor. Cochichos surgiam em pequenos grupos, interrupções sutis no fluxo das conversas sempre que eu passava perto demais. Flagrava palavras soltas como testamento, documentos, agilidade, surgindo em meio ao velório como se fossem assuntos perfeitamente adequados àquele cenário de despedida. Quanto mais eu ouvia, mais algo dentro de mim se revoltava. Sendo honesta comigo mesma, eu não sabia explicar se aquele incômodo vinha da indignação ou do medo. Talvez fosse a soma dos dois. Enquanto o padre discursava, notei meu tio mantendo distância do caixão, atento demais às próprias ligações telefônicas. Meus primos trocavam mensagens no celular sob o disfarce de olhos marejados, sorrindo discretamente entre meus sentimentos e outro. Tudo parecia teatral, ensaiado com a precisão de quem aguardava apenas o fim da peça para começar outro espetáculo, o da divisão dos bens. Eu me perguntava se estavam sofrendo mesmo ou se aquele desfile de gestos era apenas mais uma camada de disfarce. Quando a cerimônia oficial terminou, ninguém se apressou para sair. Pelo contrário. Pequenos agrupamentos começaram a se formar imediatamente perto da saída, e os diálogos mudaram de tom quase instantaneamente. O peso do luto parecia evaporar à medida que surgiam preocupações mais práticas. Escutei alguém comentar sobre uma possível reunião naquela mesma semana para resolver tudo. Outro mencionou a necessidade de ganhar tempo. Cada frase me atingia como uma bofetada invisível. Eu permanecia ali, imóvel, tentando absorver aquela transformação repentina da dor em estratégia. Afastei-me para um canto, sentando em um banco próximo a uma árvore seca. O vento frio tocava minhas mãos e meu rosto, mas eu mal o sentia.
O que ocupava meus pensamentos era a estranha dualidade ao redor, a dor autêntica que me consumia contrastando com a pressa coletiva em capitalizar a ausência daquele que acabará de ser enterrado. Eu me sentia isolada, deslocada até naquele espaço que deveria acolher o sofrimento compartilhado. Pela primeira vez, percebi com clareza que talvez eu fosse a única ali verdadeiramente de luto. Enquanto observava minha família se movimentando com pressa camuflada, uma inquietação profunda tomou conta de mim. Algo naquela cena simplesmente não fazia sentido, havia uma urgência oculta demais para um momento que deveria ser de recolhimento. Era como se todos estivessem ansiosos para saltar para uma próxima etapa, ignorando completamente o peso da despedida. Meu coração se apertou, e uma sensação estranha começou a se formar. Não era apenas tristeza, era um pressentimento difuso, como se aquele funeral não marcasse apenas o fim de uma vida, mas o início de algo muito maior, mais perigoso e impossível de deter. Saí do cemitério com essa sensação latejando na cabeça. O sol começava a romper entre nuvens cinzentas, e por um momento sua luz me pareceu deslocada, quase ofensiva diante do que eu sentia por dentro. Entrei no carro em silêncio, olhei o espelho e encarei meu próprio reflexo, uma jovem com os olhos marcados pela dor, mas também pela estranha consciência de que algo estava terrivelmente errado. Eu não fazia ideia do tamanho da verdade que se aproximava, só sabia que o que eu acabara de testemunhar não era apenas hipocrisia, era o prenúncio de uma revelação capaz de virar minha vida do avesso. Eu estava sentada sozinha no banco de trás do carro, ainda com o cheiro das flores do velório grudado nas roupas, quando o telefone vibrou no bolso. Aquele som curto pareceu ecoar alto demais dentro do silêncio pesado que me envolvia. Por um segundo, pensei em ignorar. Tudo em mim queria apenas desaparecer, voltar para casa e tentar acreditar que aquele dia terminaria como um pesadelo comum, daqueles que se dissolvem no sono. Mas algo, um pressentimento difícil de explicar, me fez atender. A voz do outro lado era firme, contida, diferente do tom profissional frio que eu esperava. O advogado do meu avô se apresentou de forma direta, sem rodeios, como se cada segundo tivesse peso demais para ser desperdiçado. Ele disse que havia descoberto algo extremamente sério a respeito do meu avô e que precisava falar comigo pessoalmente, com urgência absoluta. Ainda estava tentando entender o sentido daquela frase quando ele acrescentou que eu não deveria comentar com ninguém sobre a ligação. A razão veio logo depois, pronunciada num tom ainda mais grave, quase sussurrado: eu poderia estar em perigo. Meu coração começou a bater tão rápido que cheguei a sentir a pulsação nos ouvidos. Perigo? Aquela palavra parecia deslocada demais para fazer algum sentido naquele contexto de luto e formalidade. Perguntei o que estava acontecendo, mas ele se esquivou, insistindo apenas que eu deveria ir imediatamente até o escritório dele e não avisar absolutamente ninguém. Cada tentativa minha de obter mais detalhes recebia como resposta a mesma frase: era algo que não podia ser tratado por telefone. Desliguei com a mão tremendo e fiquei vários segundos encarando a tela apagada. O interior do carro parecia encolher ao meu redor. A paisagem do vidro se mantinha imóvel, mas dentro de mim tudo rodopiava. Minha mente buscava explicações lógicas, talvez houvesse um problema burocrático, algum detalhe sobre documentos, alguma questão mal resolvida sobre bens. Ainda assim, nada justificava aquela advertência sobre perigo. Medo frio começou a ocupar o lugar do luto, escorrendo devagar pela minha espinha. Pedi que o motorista me levasse direto ao endereço do escritório que eu conhecia vagamente. Durante o trajeto, minhas mãos não paravam de se apertar no colo. Cada semáforo vermelho parecia uma eternidade, cada rua silenciosa despertava a sensação estranha de estar sendo observada. Olhava constantemente pelo retrovisor, tentando perceber qualquer carro suspeito atrás de nós, mesmo sabendo que talvez aquilo fosse apenas fruto da minha imaginação. Ainda assim, a advertência ecoava na cabeça como um alarme impossível de silenciar: você pode estar em perigo. O percurso inteiro foi feito sob um nó constante na garganta. Imagens desconexas começavam a se formar na minha mente: os cochichos no velório, os celulares escondidos, as palavras soltas sobre prazos e documentos. Tudo se embaralhava sem criar um sentido claro, mas despertava uma sensação crescente de que aquelas peças finalmente estavam tentando se encaixar, mesmo que eu ainda não tivesse a visão do quadro completo.
Quando o carro parou diante do prédio discreto do escritório, uma camada extra de tensão tomou conta de mim. Observei a fachada por alguns segundos antes de descer, reunindo coragem para dar os próximos passos. Subi os poucos degraus da entrada sentindo o coração quase saltar pela boca. O ar parecia mais pesado ali dentro, carregado de uma quietude antinatural. Fui recebida por uma secretária que apenas apontou para a porta ao final do corredor, sem dizer uma única palavra. Caminhei lentamente, cada batida dos meus saltos ecoando no chão encerado como golpes abafados. Quanto mais eu me aproximava, mais uma estranha mistura de medo e expectativa crescia dentro de mim. Não fazia ideia do que encontraria atrás daquela porta, mas sabia que qualquer resposta que aguardasse ali mudaria algo em mim para sempre. Parei por um instante, respirei fundo e levei a mão à maçaneta. Antes de girá-la, um calafrio percorreu todo o meu corpo. Eu não entendia por quê, mas tive a sensação clara de estar atravessando um limite invisível, como se estivesse prestes a deixar para trás a versão de mim que ainda acreditava em uma família apenas complicada, e entrar em um território onde verdades dolorosas finalmente ganhariam forma. Segurei firme, reuni o resto da coragem que me restava e empurrei a porta, sem imaginar que o que me esperava ali desmontaria completamente tudo o que eu pensava saber sobre minha própria história. Assim que a porta se abriu por completo, meus olhos levaram alguns segundos para se ajustar à iluminação suave do escritório. O cheiro de papel antigo e café recém-passado pairava no ar, um aroma tão banal que contrastava violentamente com a inquietação que pulsava dentro de mim. Dei 2 passos para dentro sem realmente enxergar nada além de formas difusas, até que minha visão enfim focou na figura parada à frente da mesa principal. Foi nesse instante que o mundo pareceu perder o chão. Ele estava ali. Em pé. Vivo. Meu corpo congelou de imediato. Senti como se o ar tivesse sido arrancado dos meus pulmões, deixando apenas um vazio doloroso no peito. Minha mente recusava-se a aceitar a imagem diante de mim. Pesquei várias vezes, instintivamente, esperando que a visão se desfizesse como um delírio provocado pelo estresse extremo. Mas não desapareceu. Meu avô continuava ali, com a mesma postura serena, o mesmo olhar atento que tantas vezes havia encontrado nas tardes tranquilas do jardim. Por alguns segundos, nenhum de nós conseguiu falar. O silêncio se estendeu pesado, vibrante, até eu sentir minhas pernas fraquejarem. Meu coração batia tão forte que parecia prestes a romper as costelas. Dei um passo para trás, levando a mão à boca para conter um grito que ameaçava escapar. Não consegui pronunciar nenhuma palavra. Só conseguia encará-lo, tentando compreender como aquilo era possível depois da imagem mental do caixão fechado, das flores, da despedida definitiva que eu acreditara ter vivido. Ele se aproximou devagar, sem pressa, como se quisesse me dar tempo para absorver o impossível. Seus olhos brilhavam com emoção contida, e percebi neles algo além de alívio, havia ali um peso enorme, quase um pedido silencioso de perdão. Quando finalmente falou, sua voz soou baixa, firme, e absurdamente real demais para ser um fantasma. Ele afirmou que tudo fora um plano. Cada palavra parecia cortar o ar com precisão cirúrgica. Contou que precisará fingir a própria morte para testar até onde a ganância da família chegaria sem sua presença como barreira. Eu escutava tudo em silêncio absoluto, incapaz de interromper. Ele explicou que suspeitava há meses de uma conspiração para fraudar documentos do testamento, falsificar assinaturas e desviar parte considerável da herança. Enquanto ainda estava presente, os envolvidos agiam com maior cautela. Mas bastava sua ausência para que tirassem as máscaras. O funeral encenado havia aberto caminho para que eles se movessem rápido demais, sem perceber que estavam sendo observados. Foi então que o advogado se juntou a nós, espalhando sobre a mesa cópias de contratos alterados, registros de transferências suspeitas, impressões de mensagens trocadas entre membros da família. Ao ver os nomes ali impressos, senti um peso cortante no estômago. Parentes próximos, pessoas que sentaram comigo no velório chorando teatralmente, estavam ligados diretamente àquele esquema. A sensação foi de traição profunda, como se o chão familiar tivesse se aberto sob meus pés. A dor pela morte se transformava agora em algo diferente, repulsa, incredulidade, revolta.
Meu avô explicou que precisava de mim, não apenas como neta, mas como alguém que ainda não despertava suspeitas dentro da família. Ele disse que eu era a única em quem confiava plenamente para ajudá-lo a completar o quebra-cabeça. Precisávamos de mais provas, provas incontestáveis, colhidas diretamente durante as negociações finais que estavam prestes a acontecer. As autoridades só poderiam agir quando tudo estivesse irrefutavelmente documentado. Meu papel seria voltar ao convívio familiar como se nada soubesse, observar, registrar, juntar pequenas peças até fechar o mosaico inteiro. Por alguns instantes, senti o peso daquela responsabilidade esmagar meus ombros. O medo veio na forma de perguntas atropeladas. E se descobrissem? E se algo me acontecesse? Eu ainda conseguia sentir o eco da advertência do advogado sobre perigo. Olhei para meu avô, vivo, mas escondido, e percebi que não havia opção. Ele confiava em mim para proteger não apenas a herança material, mas a própria justiça que sempre defendeu em vida. Recusar significaria aceitar que tudo aquilo permanecesse impune. Respirei fundo. Minhas mãos tremiam discretamente, mas eu as fechei com força sobre o tecido da bolsa, tentando puxar algum resquício de coragem do fundo da alma. Assenti em silêncio. Não houve necessidade de longas promessas. Bastou aquele gesto para selar algo maior do que qualquer acordo formal, um pacto silencioso entre neta e avô, sustentado pela verdade que agora compartilhávamos. Antes de sair, ele segurou minhas mãos com a mesma firmeza de sempre. Havia orgulho em seu olhar, misturado a um medo que ele tentava disfarçar. Eu quis abraçá-lo, chorar tudo o que ainda sufocava meu peito, mas não podíamos deixar marcas daquele reencontro impossível. Precisava sair dali como tinha entrado, sozinha, confusa, aparentemente alheia a tudo. Quando a porta do escritório se fechou às minhas costas, senti uma mudança profunda dentro de mim. Eu não era mais apenas a neta invisível da família. Carregava agora um segredo grande demais, uma missão perigosa demais para alguém que até pouco tempo só queria estudar e viver em paz. Enquanto caminhava pelo corredor silencioso, uma certeza se instalava em meu peito com a mesma força do medo: nada, absolutamente nada, seria como antes. Voltar para o convívio da família depois de tudo o que eu sabia foi como atravessar um campo minado invisível. Cada rosto sorridente parecia esconder intenções que eu agora conseguia enxergar com clareza dolorosa. Eu sorria de volta, mantinha a postura de neta desolada, cabeça baixa, respostas curtas, exatamente como esperavam de mim. Dentro, porém, eu me sentia em estado permanente de alerta. Cada conversa casual podia ser uma armadilha. Cada elogio inesperado podia significar desconfiança crescente. Passei a observar tudo com atenção quase obsessiva. Estava sempre com o celular por perto, fingindo trocar mensagens ou verificar notificações, quando na verdade ativava discretamente o gravador de áudio. Aprendi a posicioná-lo de modo que captasse diálogos inteiros sem levantar suspeitas. Às vezes eu deixava o aparelho dentro da bolsa semiaberta sobre a mesa enquanto eles discutiam prazos, transferências, ajustes e antecipações. Outras vezes, caminhava lentamente pelos corredores, fingindo estar distraída, mas sempre ficando perto o suficiente para registrar fragmentos reveladores. Cada palavra capturada parecia um tijolo a mais na construção da justiça que estávamos preparando. Os encontros familiares se tornaram cada vez mais frequentes. Reuniões improvisadas na sala principal, visitas repentinas de parentes que até então quase nunca apareciam, telefonemas atendidos às pressas e encerrados assim que alguém chegava perto demais. Em mais de uma ocasião, eu percebi olhares longos pousados sobre mim, rápidos demais para serem considerados acidentais. O medo crescia silencioso dentro do meu peito, mas eu mantinha o disfarce com disciplina quase sobre-humana. Fingia estar frágil demais para notar qualquer coisa, explorando a imagem da jovem abalada pelo luto. Em momentos específicos, minha presença era involuntariamente acionada. Pediam para eu buscar documentos, separar pastas, imprimir cópias. Faziam aquilo com naturalidade, como se não imaginassem o tesouro de provas que estavam me entregando sem perceber. Eu anotava tudo mentalmente, números de contas, nomes de empresas de fachada, datas de transferências suspeitas. Sempre que podia,
Fotografava discretamente páginas importantes, fingindo procurar algo no celular. Cada imagem salva parecia um passo a mais em direção ao fim daquele teatro criminoso. As conversas, por vezes, deixavam de ser apenas técnicas e revelavam o que realmente movia todos ali: ganância pura. Em certos momentos, ouvi comentários sobre o quanto finalmente sobraria para cada um ou sobre a justiça de certas divisões, justiça distorcida, medida apenas em cifras. Nesses instantes, precisei morder os lábios para conter a revolta. Eu pensava no meu avô, isolado, vivo e escondido, enquanto seus próprios sangue planejavam saquear tudo o que ele tinha construído ao longo de uma vida inteira. A tensão atingiu o ápice quando anunciaram uma grande reunião para finalizar o processo de transferência da herança. Todos deveriam comparecer. Ali seria assinada a documentação que eles acreditavam já estar sob total controle. Pela primeira vez desde que aceitei a missão, senti um medo quase paralisante. O passo final exigiria que eu permanecesse naquele ambiente carregado de perigo enquanto tudo fosse registrado com precisão absoluta. No dia marcado, cheguei cedo e sentei-me discretamente em uma das extremidades da grande mesa de madeira. Mantive o celular estrategicamente posicionado, gravando áudio e vídeo ao mesmo tempo. Cada pessoa que entrava parecia trazer uma carga de ansiedade no rosto, excitação contida, nervosismo, impaciência. Observei mãos trêmulas segurando canetas, advogados improvisados organizando envelopes, vozes se alterando à medida que detalhes eram discutidos. O que para eles parecia apenas um fechamento de negócio clandestino, para mim era a culminação de semanas de risco silencioso. Quando as primeiras assinaturas começaram a ser feitas, o coração quase me saiu pela boca. O medo de ser descoberta naquele instante estava tão vivo que minhas mãos chegaram a suar frio. Fui tomada por um impulso estranho de levantar e gritar tudo, acabar com aquilo de uma vez. Mas permaneci imóvel. Sabia que qualquer movimento fora do roteiro poderia colocar tudo a perder. Então, no momento exato em que o último documento ilegal foi validado em voz alta, a porta da sala se abriu abruptamente. O choque foi imediato. Pessoas de fora entraram com autoridade firme, exibindo identificações oficiais. Um silêncio sepulcral caiu sobre a mesa. Vi os rostos empalidecerem quase simultaneamente, mandíbulas travarem, olhos arregalarem-se com o súbito entendimento de que o jogo acabará. Um deles tentou falar, mas nenhuma palavra conseguiu escapar de sua boca. Eu continuei sentada, imóvel, com o coração martelando no peito, assistindo àquele desmoronamento coletivo. Pastas foram recolhidas, dispositivos apreendidos, nomes passaram a ser anunciados. Alguns choraram, outros protestaram, alguns poucos simplesmente paralisaram. Toda a confiança falsa que sustentara aquele plano ruía em minutos. Naquele instante, enquanto tudo se desenrolava diante de mim, senti algo novo crescer por dentro. Não era alívio completo, nem alegria plena, era uma firmeza inédita. Pela primeira vez na vida, eu não estava assistindo de fora a história da minha família. Eu era a parte ativa dela. Não a peça descartável, mas o ponto de ruptura que fez tudo desmoronar. E ali, entre vozes elevadas e passos apressados, compreendi que aquela experiência havia me transformado para sempre. O medo ainda existia, mas agora caminhava junto com algo mais forte, a certeza de ter escolhido a verdade, mesmo quando ela exigia coragem além do que eu julgava possuir. A sala estava vazia quando tudo terminou. O eco dos passos apressados ainda parecia vibrar nas paredes, como um lembrete do caos que acabará de se instalar. Permaneci sentada por alguns minutos, incapaz de me levantar, tentando respirar normalmente depois de semanas, meses, vivendo sob tensão constante. Aos poucos, a realidade começou a se acomodar dentro de mim, havia acabado. Não o luto, não a dor, mas o pesadelo silencioso que ameaçara consumir tudo o que meu avô havia construído e tudo o que eu acreditava sobre a minha própria família. Nos dias seguintes, as consequências começaram a se desenhar com precisão cruel. Meu tio Augusto, a mente central de toda a fraude, foi formalmente acusado de falsificação de documentos, estelionato, formação de quadrilha e tentativa de apropriação indevida de patrimônio.
A imagem segura que ele sempre exibirá se dissolveu diante das câmeras, substituída por um olhar derrotado e um rosto endurecido pela vergonha pública. 2 dos meus primos, que atuaram como intermediários nas transferências irregulares, perderam cargos em empresas associadas ao esquema e passaram a responder judicialmente por participação direta nas fraudes financeiras. Outros parentes, embora não presos, tiveram seus patrimônios bloqueados e ficaram sob investigação, expostos ao peso moral de terem compactuado, mesmo que por omissão, com o crime. Meu avô reapareceu oficialmente poucos dias depois. Ver seu rosto vivo nos noticiários causou comoção geral. Alguns falavam em milagres, outros em reviravolta inexplicável, mas logo a verdade veio à tona. A encenação foi revelada como parte de uma operação legal cuidadosamente planejada para desmascarar os criminosos. Quando finalmente o abracei sem a necessidade de silêncio ou disfarce, chorei como ainda não tinha chorado em toda aquela jornada. Não era apenas alívio. Era a libertação de um medo permanente que eu carregara sem perceber desde muito antes do funeral. Seus braços ao meu redor me lembraram que, apesar de tudo, eu ainda tinha alguém de verdade naquele mundo fragmentado. Os laços familiares, porém, estavam irremediavelmente rompidos. Alguns membros cortaram qualquer contato comigo, incapazes de aceitar que eu tivesse sido instrumento da exposição pública da própria família. Outros tentaram justificar seus atos dizendo que haviam agido por necessidade ou influência externa. Eu ouvi algumas dessas tentativas de defesa, mas não respondi. Aprendi que nem toda verdade precisa ser contestada, às vezes, basta deixá-la existir para que ela fale por si. Com o patrimônio regularizado e os bens restituídos, meu avô fez questão de revisar integralmente o testamento. Parte da herança foi destinada a instituições de apoio jurídico a pessoas vítimas de golpes e fraudes, um gesto que carregava a mesma essência de tudo o que ele sempre tentou me ensinar. A mim, ficou menos do que muitos poderiam imaginar em valores materiais, mas mais do que eu jamais teria ousado desejar, a confiança absoluta dele, expressa não em cifras, mas na certeza de que eu era digna de continuar defendendo aquilo em que acreditávamos juntos. Eu segui firme na faculdade de Direito, agora movida por algo diferente. Antes, estudar leis era um sonho quase abstrato. Depois de tudo, tornou-se um compromisso pessoal. Cada aula, cada caso estudado, cada madrugada em frente aos códigos jurídicos passou a ter um rosto, o meu próprio reflexo diante do espelho, mais forte do que nunca, e o do meu avô, com aquele sorriso tranquilo que sempre parece dizer: coragem também é uma forma de amor. Olhar para trás ainda dói. A família que eu acreditava conhecer desmoronou diante dos meus olhos, revelando algo cruel e difícil de aceitar. Mesmo assim, não sinto arrependimento. Se existe algo que toda essa história me ensinou com clareza brutal, é que laços de sangue não substituem caráter, e que justiça não nasce do silêncio confortável, mas da decisão dolorosa de agir quando ninguém mais tem coragem. Hoje, quando caminho ao lado do meu avô pelos mesmos jardins tranquilos de antes, sinto que não sou mais a neta invisível. Sou alguém que atravessou o medo, encarou a traição e saiu do outro lado inteira, marcada, talvez, mas inteira. E entendo, enfim, que a maior herança que ele me deixou não está em papéis guardados em um cofre ou números em contas bancárias. Ela vive dentro de mim, a consciência de que a verdade pode ser perigosa, mas é também a única capaz de libertar de verdade. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!